Fala, minha gente, estamos aqui novamente. Agora estamos com o nosso devocional. Para quem não sabe, o nosso devocional todos os dias a gente acaba lendo um versículo da Bíblia que é para trazer uma reflexão mental, uma reflexão espiritual. E como que a gente consegue codificar a Bíblia? Porque a Bíblia, para quem não sabe, a Bíblia ela é codificada. A Bíblia, se ela fosse um manual escrito com diversos códigos, e você tem que decifrar esse código. Uma das grandes ferramentas que a gente tem, que nós utilizamos para codificar tanto a Bíblia, tanto quanto outros livros, a PNL. O que é PNL? É a programação neurolinguística. Traz uma reprogramação mental, uma forma de você interpretar tanto livros, interpretar situações. Tudo isso daí são ferramentas que todo pedreiro ele deve exercer na prática, que é o autoconhecimento. E hoje nós estamos aqui, hoje é dia 29 do 1, e nós vamos ler essa passagem na Bíblia que está no livro de Filipenses. Quem conhece da Bíblia entende que a Bíblia ela, ela é um relato de pessoas que acompanharam tanto o Messias e de pessoas que presenciaram grandes feitos de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos grandes feitos do Messias, do Cristo, de alguns profetas, de alguns apóstolos que marcaram a história, trazendo um conhecimento de transformação de mente, de renovação de mente. Paulo, ele frisa muito sobre isso, renovação de mente. Se o homem, ele mudar a forma dele pensar, ele muda a realidade dele. E eu estava me deparando aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, eu estava lendo o versículo de número 6, mas eu quero ler o versículo inteiro para a gente conseguir entender o que realmente isso daqui nos pode ensinar nessa interpretação. Eu vou ler o 6, já vou trazer a minha visão sobre esse versículo e no que isso nos renova espiritualmente para a gente crescer. Então eu vou pôr no pedestal o telefone aqui. Pronto. Fica melhor eu me comunicar assim, que aí eu consigo segurar o microfone e ao mesmo tempo ler e observar vocês. No versículo 4, do versículo 6, tem a tradução assim, essa minha Bíblia tem essa tradução: não fiquem preocupados com coisa alguma. Ou seja, a preocupação, ela é mental. Então, o que é preocupação? É você ocupar a sua mente com algo que ainda não chegou. É uma antecipa uma ocupação de algo. Então, aqui a gente tem o apelo de Paulo, a Evódia, dizendo esse ensinamento: não fiquem preocupados com coisa alguma, ou seja, não antecipa um problema dentro da sua cabeça, a qual você não consegue resolver, porque tudo é mental. Então, se tudo é mental, você controla a sua realidade através dos seus pensamentos.
Então, se na sua mente você ocupar ela com situações que você não consegue resolver, você está tirando o fluxo da energia divina, da energia criadora que vem do trono do Pai, que está manando 24 horas um rio de água cristalina, que é o que? A sua consciência, que jorra os pensamentos, que jorra a imaginação. Então, é a imaginação que é a responsável pela criação de tudo. Então, quando Deus disse haja luz, ele imaginou na luz. Então, a gente tem essa visão crítica de raciocínio. Tudo tem que ter uma realidade justificada. Então, a gente percebe que a mente ela é a responsável pela nossa criação. E a gente consegue ver aqui Paulo afirmando isso. Não coloque nenhuma ocupação na sua mente antecipadamente. Nada. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Em algumas outras traduções tem uma outra forma de linguagem, mas eu vou trazer essa parte B do versículo, a interpretação para vocês entenderem. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Isso daí tem uma tradução que antes, olha só, como como que Deus ele age na vida do ser humano. Deus ele age através do seu mundo interno, do seu mundo mental. Deus ele conhece os seus pensamentos, Deus conhece os seus sentimentos, Deus conhece as suas emoções. Então, todas as vezes em que você for pedir algo, você tem que fechar a porta do seu quarto. Ou seja, o seu quarto não é o quarto literário que a Bíblia se relata, é o quarto mente. Então, é dentro de você. Deus, ele vai te abençoar no oculto. O que que é no oculto? É aquilo que você faz dentro da sua mente. Então, essa tradução, ela tem esse exemplar. Qual que é o exemplar? Você agradecer como se você já tivesse acontecido isso antes de você ter recebido. Isso se chama fé. Então, essa parte B desse versículo, ele tem essa tradução. Eu vou repetir novamente para vocês poderem entender. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Ou seja, para você pedir algo a Deus, não é com a boca para, não é com as suas palavras, conforme os fariseus faziam, que eles iam no meio dos templos e gritavam em voz alta. Não é assim que Deus escuta. Como que as suas orações têm que ser vistas diante de Deus? É no oculto. No oculto é dentro da sua imaginação. Então, você cria dentro da sua imaginação aquilo que você quer, como que se já tivesse acontecido. Aí isso se chama fé. Você tem que acreditar nisso como que se já tivesse acontecido para as coisas começarem a acontecer. Isso é levar um louvor a Deus. Você está entendendo? Então, mais para frente a gente vai entender essas outras interpretações para a gente destravar a nossa mente nesse sentido. A programação neurolinguística ela vai levar você a ter uma outra interpretação de qualquer escritura que você for ler. Porque tudo aquilo que você começa a ler, depois que você começa a ter um tratar íntimo com a programação neurolinguística, você começa a ver que as conexões que você se conecta tem que ter um fundamento, os livros que você lê tem que ter um fundamento, os negócios que você faz tem que ter um fundamento. Por quê? Porque depois que você percebe que o encontro com a programação neurolinguística ele te traz conhecimentos de que tudo que você faz vai te trazer um retorno para você imediato ou posteriormente, então você percebe que eu não posso perder meu tempo lendo um livro que não vai me agregar um conhecimento, eu não posso ficar perdendo meu tempo num relacionamento que não vai me agregar uma evolução, eu não posso
me infiltrar dentro de um negócio aonde vai me atrasar a minha vida futuramente. Então, a programação neurolinguística, ela faz você ver as coisas mais nitidamente. Ela faz você entender as coisas no mundo mais sutil, no mundo mais espiritual. Tudo começa na mente. Então, você começa a perceber as intenções das pessoas, você começa a perceber os pensamentos das pessoas. Por que Jesus, quando ele chegou com os seus discípulos lá naquele jantar lá com os saduceus, os fariseus, os discípulos foram comendo sem lavar as mãos, e um dos fariseus lá cogitar é o quê? Pensar, imaginar. Um dos fariseus, eles cogitou em sua mente o quê? Esses caras são tão intelectual, são tão evoluídos, e eles não lavam nem as mãos para comerem. Jesus, percebendo a intenção dos vossos corações. O que é percebendo? Jesus, ele sentiu a intenção do coração. O que é? Tudo é energia. Então, quando a pessoa pensa, ela emana, ela emite uma onda de energia. Essa onda de energia, ela é captada por quem tem a sensibilidade mais sutil, por quem é mais espiritual, quem anda na sutileza, ele tem um mundo perceptível maior. Então, ele vai perceber um gesto, ele vai perceber um olhar, ele vai perceber uma andada, ele vai perceber um tom de palavra no mundo mais sutil, no mundo mais espiritual. Então, ele vai perceber as intenções da ação. A intenção da forma, da fisionomia do rosto daquele cara significava o quê? Então, Jesus já percebeu que, os caras que andam com Jesus era um cara totalmente descolado. Jesus era um cara que arrastava a multidão. Ele era um cara que, ele era pop, no modo, falando. Então, é essa visão de que Jesus, ele entendia desse mundo da sutileza. Quando os fariseus falaram assim, esses caras não lavam as mãos para comer? Aí Jesus, ele respondeu, e Jesus não respondeu diretamente pro cara que pensou aquilo, porque viraria uma briga, porque o cara ia falar assim, como que você tá falando um negócio disso daí? O que você sabe? Eu não falei nada disso. Então Jesus, ele fala para deixar uma incógnita no ar, para todas as pessoas entenderem algo, que o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai, porque procede do coração. O que é o coração? É a mente. A sua mente, se ela estiver focada na desgraça, você vai estar cheio de desgraça. Se sua mente estiver focada na prosperidade, você vai estar cheio de prosperidade. Então, a mente é o seu coração. Se o seu coração estiver programado com informações que vai só levar você à perdição, você só vai conseguir ter isso dentro de você. Você vai colocar isso para fora. E é isso que contamina o homem. O que contamina o homem não é o que ele coloca para dentro, é o que sai, porque procede do coração, da sua mente. Então, a programação neurolinguística, ela tem essa visão espiritual das coisas. Você conseguir reprogramar toda a sua visão mediante as coisas que você vê, que você anda, que você faz. Por quê? Porque você é um ser espiritual que está vivendo uma experiência física. Você não é um ser físico que está tendo uma experiência espiritual. Você é eterno. O próprio Messias fala isso. Se vocês acreditarem nas palavras que eu vos falo, vocês terão a vida eterna. Então, ou seja, se vocês acreditarem em mim, vocês terão a vida eterna. Mesmo que vocês morram, vocês vão viver. Ou seja, então, nós somos um ser espiritual que estamos tendo uma experiência física. Essa experiência física, ela é ditada do quê? De programação. Você nasceu em um lar onde você foi programado com essa visão, você teve esse sentimento, você aprendeu isso. Então você se conectou com seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus professores, seus familiares, seus colegas de trabalho. Então a sua mente, ela é moldada mediante as pessoas que você se conecta. O ambiente que você nasceu, ele moldou a sua mente a ter esse parâmetro de visão. Então, a programação neurolinguística, ela mostra que você é maior do que isso. Você é maior do que o seu ciclo familiar. Por que que quando Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela? Por que que Deus falou isso para ele? Porque a identidade de Abraão, ele teria que ser resgatada por Abraão. Ele teria que entender que ele era a missão da vida dele, que ele não podia fazer parte da missão da família.
tem que ser diferente. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para ser único, para ser a diferença da sua família. Então, se você quer ter a diferença da sua família, você tem que entender quem é você, a capacidade que você tem, o que você está fazendo aqui e para onde que você tem que ir. É a codificação mental do seu plano de vida. Aí, depois que você descobrir isso, você vai entender que existe o VVR. O que é o VVR? Vendas, vidas e reino. Tudo na vida é envolto dessas três letras: vendas, vidas e reino. Por que eu falo vendas? Quando você nasce, você cresce, você vai ter que trabalhar. Ou você vai trabalhar para alguém, ou você vai ser empreendedor e você vai ser um cara magnífico. Ou você é aquele cara que vende a sua mão de obra, ou você é o cara que vende algo. Alguma coisa você vai ter que vender. E vidas você está vivendo. Você vai ter que se conectar com pessoas durante toda a sua vida. E o reino é aquilo que você vive. É dentro de você, é a sua mente, é o seu respirar, é os seus pensamentos, é a sua imaginação. Pensamentos, sentimentos e emoções. É a trilogia que impulsa o homem a fazer tudo. Então, você está vivendo nesse mundo, você tem que codificar a sua mente em expandir, em crescer, em evoluir e levar para as pessoas a transformação. Isso é o significado da vida, esse é o sentido do homem, levar a transformação. Se aquilo que você faz não agrega transformação nenhuma em outra pessoa, desculpa eu te falar uma coisa, você está perdendo o tempo da sua vida. Esse foi o Café com os Pedreiros do Brasil e no próximo vídeo nós vamos acabar de ler esse Filipenses 4:6 para nós matar a charada. Valeu, gratidão a todos. Tchau, obrigado!